É urgente perceber que as mulheres são muito mais interrompidas nas conversas do que os homens. É urgente colocar fim à história de que roupa curta gera julgamento e risco de abuso e de estupro. Essa relação predatória não é uma escolha delas. Não é, e vou te dizer, nunca foi. A história, para ser história, precisa ser narrada, porque sem relato ou compartilhamento de informações, o fato é que os eventos podem cair no esquecimento. Mas a questão é que, geralmente, nós temos acesso à história através daquelas histórias que nos foram contadas com finalidades e com estratégias específicas. Mas a história não tem só esses personagens. É preciso que a gente dê visibilidade àqueles que não são os mais conhecidos, mas que também se referem ao povo. Considerando a reforma, por exemplo, vamos fazer um teste. Pense em 3 nomes importantes desse movimento. Quais nomes você pensou? Posso apostar que nenhum deles é de uma mulher, certo? Esse exercício simples faz a gente entender a urgência da gente recuperar a narrativa feminina da reforma e da gente dar visibilidade às mulheres que deram suas vidas por amor ao Evangelho. A reforma protestante ganhou força e expressão por causa de mulheres que conseguiram romper com imposições da igreja de sua época, da sociedade e das suas próprias consciências. Sim, elas tiveram que ir contra tudo e contra todos. E olha, eu falo sem dúvida que para as mulheres naquela época era ainda muito mais difícil do que é hoje. Vou dar alguns exemplos. Argula von Grumbach, que é considerada a primeira escritora protestante. Em defesa do espírito da reforma, Argula escrevia cartas que eram publicadas como verdadeiros panfletos que defendiam as ideias do Lutero. Uma mulher bem educada, Argula aprendeu a ler e argumentar muito bem, mas sobretudo ela aprendeu a levantar a voz e ser ouvida numa sociedade onde as mordaças simbólicas eram muito comuns àquelas mulheres. A gente podia lembrar também da quase nunca mencionada Marie Dentier, que foi uma teóloga importante que atuou principalmente em Genebra, na Suíça. A Marie Dentier ousou identificar nos textos bíblicos mulheres que protagonizaram grandes histórias. Na narrativa bíblica ela encontrava a figura dócil de Maria, mas também a de Raabe, que enganou o rei para acolher os espias de Jericó. Ela encontrava o relato da vida de Esther, mas também aquele não retumbante que a rainha Vasti deu ao já bêbado rei Assuero, quando ele quis expô-la na frente dos príncipes. A Dentier, aquecida por essas histórias bíblicas de mulheres que não foram esquecidas, ela ousava nos debates teológicos e na contribuição dos ideais reformadores. E como é que a gente não vai falar dela? Catarina von Bora, a mulher que depois de ler os textos do Lutero, fugiu com mais 11 freiras do convento e elas todas foram recebidas por amigos dele. E é importante a gente lembrar que para uma mulher, naquela época, romper com os votos monásticos era preciso mas muita coragem. Porque pensa comigo, para onde elas iriam? Onde elas iam trabalhar? Catarina foi muito mais, no movimento reformador, ela foi muito mais do que a esposa do Lutero. Ela foi uma peça-chave na luta pela propagação da reforma. O enfraquecimento da história dessas mulheres não pode mais ser aceito ou naturalizado. As mulheres têm e sempre tiveram papéis fundamentais na nossa história. É necessário que essas narrativas sejam trazidas ao conhecimento de todos nós. Contribuir para que essas histórias sejam divulgadas é também, em certa medida, lutar contra as violências sofridas cotidianamente pelas mulheres do nosso tempo. Por exemplo, no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida. Uma mulher é morta a cada 2 horas. Durante o Carnaval do Rio de Janeiro, uma mulher foi agredida a cada 3 minutos. Sim, a cada 3 minutos. 40% das mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas. A violência acontece sob outros mantos, o do descrédito, da discriminação e o manto do machismo. É urgente que a gente discuta de maneira séria a questão, por exemplo, dos salários menores às mulheres que têm ocupações iguais, idênticas à dos homens. Aliás, é urgente que elas ocupem cada vez mais os mesmos cargos que os homens. É urgente perceber que as mulheres são muito mais interrompidas nas conversas do que os homens. Você já se deu conta disso? É fato.
É urgente colocar fim à história de que roupa curta gera julgamento e risco de abuso e de estupro. É urgente acabar com piada grosseira e cantada absurda em roda de amigo ou de desconhecido na rua. Essa relação predatória não é uma escolha delas. Não é, e vou te dizer, nunca foi. As mulheres da Bíblia e da Reforma já provaram que é sempre possível protestar contra estruturas que oprimem, que matam e que negam a potência criativa feminina. Mais do que nunca se faz necessário ouvir-nos suas vozes. Que, como diz a Escritura no livro de Esther, porque a notícia que fez a rainha chegará a todas as Eloás, Patrícias, Malalas, Thaíses, Micheles, Marias, Terezas, Maias. E nesse último episódio dessa série, eu não posso deixar de fazer minha homenagem pessoal e especial às mulheres da minha vida, às mulheres que fizeram de mim quem eu sou. Minha homenagem especial ao Neide, a Vera, a Sueli, minha mãe, a Alessandra, a Patrícia, minha esposa, minha parceira, a Giovana e a Juliana, minhas filhas. Mulheres que insistem, que resistem, que persistem e que têm o meu amor e o meu respeito.